Eu tenho que preencher minha vida com alguma coisa, né? Fazer cinema é uma diversão, um sofrimento também, na verdade. Eu gosto muito de uma música da Diana Calcanhoto, que é de um poema, inspirado num poema do Joaquim Pedro de Andrade, que é Porque Você Faz Cinema, né? Para viver à beira do abismo, para correr o risco de ser desmascarado pelo grande público. E eu te pergunto, por que você faz cinema? Por que não? Não, assim, eu tenho que preencher minha vida com alguma coisa, né? Fazer cinema é uma diversão, um sofrimento também, na verdade. Incrível, assim, eu não consigo... Bom, eu escrevi agora um livro, né? E eu descobri que escrever é mais difícil do que fazer filmes, porque tu não tem a câmera, tu não tem a imagem, né? E facilmente pode ficar pedante ou ridículo, né? E talvez tenha ficado pedante e ridículo. É uma espécie de autobiografia, né, chamada Nem Doeu, né, sobre a minha vida, onde eu falo o que eu acho que é a minha verdade, né, o que aconteceu. Como que eu cheguei aos 60 anos sem tomar comprimidos para os nervos? Bom, então voltando aqui... Também é muito bom escrever. Depois de fazer 2.000 páginas, sobraram 4 páginas das 2.000. No início, né? Depois de 4 anos, eu consegui reunir 100 páginas, mais ou menos, 120 páginas. Que talvez sejam sofríveis também, a gente não consegue avaliar isso direito. Né? Nem doeu naquela resposta irônica do Valentão? Ou nem doeu, nem doeu? Quando tu apanha muito, pra gente poder te vingar, tu fala, nem doeu, nem doeu. Então, como é uma autopornografia, uma autobiografia, né, eu achei adequado levar uma surra e dizer nem doeu, nem doeu. Por isso o nem doeu. Mas dói, tu sabe que dói na vida, é uma coisa que é complicada, né, que sofre muito. Isso não é uma coisa, não é um moranguinho, né, estar vivo. Pessoas morrem, as pessoas que a gente ama morrem, né? Faz parte. Falava um pouco também sobre a tua mãe, né, sobre que ela estava errada. O que tu acha que ela diria se soubesse que tu é um dos votantes do Oscar, né? Isso que acabou sendo bastante... difundido esse ano, né, muitas notícias sobre isso. O que ela diria se soubesse? Ela sempre me menosprezou, né? Isso é uma coisa legal, assim. Ela diria assim, então o Oscar não é tão grande quanto eu pensava. Ela teve uma... No livro ela acabou virando o personagem principal. Não esperava isso, né? Mas aconteceu, eu dediquei o livro a ela. Ela era uma personalidade exuberante, assim, mas que foi oprimida por essa questão machista, né, do paternalismo. A mãe queria ser ela seria uma espécie de Dercy Gonçalves, assim, do teatro de revista, uma atriz, mas os irmãos e o meio todo acabou com ela, então ela ficou frustrada, mas ela continuou sendo aquela grande figura, né, que extremamente engraçada, né, extremamente humana, né, com todos os defeitos que os seres humanos têm, aumentados à quinta potência, né, de chantagem, culpa. Mas eu uso as frases dela hoje, eu adoro, assim. Ela dizia assim, que ódio, meu filho, sabe ódio? Ou então, tu tá colocando mais um prego no meu caixão. Como é o nome dela? Alba. Dona Alba. Uma grande figura, assim, uma grande figura. E tá no livro e tá
vai estar no filme, a gente está adaptando o roteiro do Nem Doeu para um filme, um longa-metragem também. Teve algumas pessoas que meio que questionaram assim, mas o Otto é uma pessoa meio contra a cultura, meio do underground, e vai estar lá fazendo parte do processo, né, que às vezes critica. Então, como que se dá essa questão toda do Oscar e fazer parte disso sendo do underground? Qual é o significado disso? Eu abri a Piauí esses dias e li ali uma matéria sobre o Oscar, sobre os indicados desse ano, né, que uma das pessoas indicadas não aceitou, justamente porque o Oscar é o mainstream, seria a grande indústria que oprime os fracos, né, e a periferia, né. Em primeiro lugar, eu acho que o cinema, a cultura norte-americana, estadunidense, é a melhor e a pior ao mesmo tempo, né? Eles simplesmente fizeram uma grande indústria inegável. Eu não posso dizer que eu não amo os filmes da Disney, por exemplo, ou da Pixar. Eu amo esses filmes. Eu prefiro o Miyazaki, né? Prefiro o Viagem de Chihiro. Me diz muito mais, mas eu não tenho nada contra Hollywood, no sentido de que de lá vem Lawrence da Arábia, vem os grandes filmes, existem grandes filmes de Hollywood, tem um lado bom e tem um lado ruim, então eu não sou purista dizer, mas eu não vou me vender ao sistema, porque a gente está dentro do sistema. Aliás, eu entrei dentro do sistema, fazendo propaganda, me acanalhando, e por dentro do sistema eu subverti ele, né? Eu consigo fazer os filmes transgressores, são filmes que eles criticam esse sistema. Tu não consegue fazer nada se tu não tá nadando dentro da corrente ali. Se tu estiver lá olhando de longe, são uns merda, aquela corrente ali tá indo do lado errado. Não, tu tem que te jogar dentro. Eu achei uma grande oportunidade eu entrar dentro para entender como é que funciona esse processo, né, que envolve o mundo todo e que tá em crise agora, diesel total. Desde 1916, os Estados Unidos têm protocolos lá e coisas que protegem o cinema, né? Então a lei não permitia distribuição. Uma empresa que fizesse produção, distribuição e exibição tinha que ter 3 pernas, e agora não mais. A Netflix produz, distribui e exibe. Então, há uma grande crise nesse momento no audiovisual. Vai haver uma tremenda mudança. Está acontecendo já, na real. A internet, ela mudou toda a indústria da música. Ela está mudando toda a indústria do cinema. Para o bem ou para o mal, não sei exatamente o que está acontecendo, o que vai acontecer. De uma maneira geral, Netflix, Amazon querem produzir apenas filmes de entretenimento. Só que os roteiristas e diretores, que são originários do cinema, são geniais. Então, as séries como Seinfeld, por exemplo, essas séries estão sendo incrivelmente boas. Então, é difícil tu fazer uma avaliação, assim, é bom estar lá votando. Eu acho ótimo, eu vou poder ver os filmes. Certamente eu vou tentar premiar pessoas como o Bill Plimpton, que é um underground americano, que mora em Nova York, é um cineasta incrível, que faz animação, jamais ganharia um Oscar porque ele é da contracultura, porque ele é um maldito, né? Então eu vou colocar essa discussão na roda lá, sem dúvida. Acho importante estar dentro do sistema e não criticar de fora, que é fácil, né? Quero saber também como foi essa repercussão, assim, as pessoas ficaram, né, demonstraram que ficaram felizes por ti, né? Tu teve esse reconhecimento, pelo menos aqui no estado, enfim, em Porto Alegre? Sim, a minha mãe, a Alba, ela dizia: meu filho, faz a fama e deita na cama. Entre os ditados dela. Então, é importante legitimar, né? Então, eu fiz uma universidade com 50 anos porque eu achava que
Tá, eu achava que se eu fosse preso seria uma coisa boa, né? Então eu poderia ter um pouco mais de... não ser tão horrível, mas é importante tu ter as pessoas, a nossa sociedade, a civilização, ela cultua esse tipo de coisa, né? Tu tem que ser muito fodão, assim, como, por exemplo, eu não falo inglês, eu odeio inglês. O Almodóvar não fala inglês, então acho que talvez ele fale. Eu consigo entender praticamente tudo, assim, mas eu faço questão de dizer que eu falo jungle English, né? Que eu falo me Otto e o Diesel. Então eu consigo estar dentro do esquema, assim, por exemplo, quando eu fiz o Woodstock, né, eu fui convidado para falar lá numa universidade lá em São Francisco, na Califórnia, onde nasceu o movimento hippie. E na faculdade as pessoas não sabem nada sobre o resto do mundo, eles sabem só sobre eles, né? Esse é um grande problema dos estadunidenses. Eles estavam perguntando, mas como é que é fazer desenho animado eles não sabem nem o país, onde é que é o Brasil, assim. Como é que é fazer desenho animado lá onde tu faz, né? Eu digo, é mais ou menos parecido com aqui, assim, a gente trabalha com papel, tinta, e o único problema que tem lá, que eu acho que é diferente disso aqui, são os macacos. Os macacos entram pela janela e eles dizem, bom, que é isso? Espalham as folhas, jogam, viram a tinta, é um inferno, assim, macaco não respeita nada. Muito bom.